Antes de você rolar, responda a isso. Qual hino lendário de cantar junto rende a Neil Diamond cerca de 1,5 milhão por ano e ainda toca em jogos de beisebol nos Estados Unidos da América? De qual universidade prestigiada um futuro ícone da música saiu para seguir o sonho de compor? Acha que sabe as respostas? Deixe seus palpites nos comentários abaixo, eu vou revelar em breve. Enquanto você pensa, bem-vindo ao The Verst, Mestres da Música, eu sou Dick Carlson. Hoje vamos acompanhar a ascensão de Neil Diamond, de um garoto ambicioso do Brooklyn, ao ícone global cujos sucessos atemporais agora sustentam um império avaliado em mais de 300 milhões. E espere até ver o luxo em que ele vive agora, em casas de fazenda, mansões em Malibu e até um musical da Broadway sobre a vida dele. Para entender o homem por trás da música, é preciso voltar ao início, já que sua infância teve momentos decisivos pouco conhecidos. Neil Diamond nasceu em 24 de janeiro de 1941, no coração do Brooklyn, em Nova York. Sua família era de classe trabalhadora, descendente de judeus imigrantes da Polônia e Rússia. A vida no bairro era simples, com famílias unidas, tradições fortes e sonhos em pequenos apartamentos. Ele estudou na Erasmus Hall, escola secundária famosa por formar várias estrelas. Seus colegas de classe eram a jovem Barbara Streisand e o prodígio do xadrez Bobby Fischer. Havia muitos talentos ocultos esperando serem descobertos. Aos 16 anos, Neil pegou seu primeiro violão. Esse momento despertou um amor que permaneceu. A música virou sua fuga, obsessão e identidade. Mesmo assim, seguiu o caminho esperado pelos pais e ganhou bolsa na Universidade de Nova York para cursar pré-medicina. O plano era se tornar médico e construir um futuro estável e respeitável. Entre aulas e treinos de esgrima, a música seguia atraindo. Pouco antes da formatura, ele fez sua escolha. Ele saiu da Universidade de Nova York e focou na composição musical. Foi uma escolha assustadora. Ele passou anos se preparando para ser médico, mas o chamado da música era mais forte do que a lógica. Mais tarde, ele disse que sentiu uma mistura de medo e liberdade, como se estivesse pulando de um penhasco, sem saber se haveria um lugar para aterrissar. Então ele começou a trabalhar no Brill Building, lendário centro de jovens compositores em Manhattan. Lá, ele assinou com a Sunbeam Music, escrevendo músicas por $50 por semana, o que mal era suficiente para sobreviver. Os primeiros anos foram difíceis. Ele fazia bicos, vivia com pouco e enfrentava várias rejeições. Mas apesar de tudo, Neil Diamond não desistia. O Brill Building tinha muitos sonhadores, mas a disciplina e determinação de Neil o faziam sempre retornar. A primeira grande chance de Neil Diamond foi como compositor, não como cantor. Por volta de 1965 e 1966, ele começou a escrever músicas para outros artistas. Uma dessas músicas foi I'm a Believer, gravada pela banda The Monkees. Ela foi direto para o primeiro lugar e se tornou um dos maiores sucessos da década. Ele também escreveu A Little Bit Me, A Little Bit You para eles, provando que sua caneta tinha muito poder, mesmo que seu nome ainda não estivesse no microfone. Esse sucesso abriu portas. Neil logo assinou com a Bang Records e pouco tempo depois com a Uni Records. Desta vez, ele assumiu o centro das atenções, iniciando uma sequência de sucessos solo que moldaram sua carreira e a música pop. Músicas como Solitary Man, Cherry e Crackling Rose chegaram às rádios com um estilo inovador e atemporal. Em 1969, ele lançou Sweet Caroline, que virou sua marca registrada. Com seu refrão inesquecível e energia contagiante, ela se tornou um clássico. Décadas depois, ainda é tocada no Fenway Park e em jogos de beisebol pelo mundo. E financeiramente, só essa música ainda rende quase 1,5 milhão por ano em direitos autorais. No mesmo ano, Neil se casou com Marsha Murphy, uma assistente de produção de televisão. Eles tiveram 2 filhos e uma vida aparentemente sólida. No início dos anos 70, Neil deu mais um passo importante ao entrar para a Columbia Records. Lá, ele lançou a trilha sonora de Jonathan Livingston Seagull, um projeto espiritual que revelou um lado mais profundo de sua arte. Essa trilha sonora lhe rendeu um prêmio Grammy, provando que ele não era apenas um criador de sucessos, ele também era um músico sério. Com o sucesso nas paradas, seus shows ao vivo se destacavam. Neil começou a fazer turnês extensas, lotando estádios e arenas com milhares de fãs. Seus shows ao vivo eram mais do que simples concertos.
eram verdadeiros eventos. O público se arrumava, as luzes se apagavam e as orquestras afinavam seus instrumentos. Neil subia ao palco com camisas brilhantes, dominando de Las Vegas a Londres, com seu nome nas fachadas e voz lotando os teatros. No fim dos anos 70, Neil Diamond era uma estrela. Dezenas de milhões de álbuns vendidos e músicas presentes em toda a vida americana. O garoto do Brooklyn virou um dos artistas mais queridos de sua geração. Em 1980, já famoso em todos os lares, ele se preparava para um novo desafio. Naquele ano, ele estrelou O Cantor de Jazz, um remake de filme que misturava atuação e música. Apesar da crítica, a trilha sonora virou um dos álbuns mais vendidos da carreira. Músicas como Love on the Rocks e Hello Again mostraram que sua voz ainda tinha o poder de emocionar milhões, pouco tempo depois de ele alcançar um grande marco. Em 1984, Neil entrou para o Hall da Fama dos Compositores. Foi um reconhecimento pelas décadas de música que ele deu ao mundo. Enquanto sua carreira crescia, sua vida pessoal enfrentava desafios. Em 1994, Neil e Marsha se divorciaram em um processo conturbado. O acordo teria custado a Neil cerca de 150 milhões de dólares, sendo um dos maiores pagamentos de divórcio de celebridades da época. Apesar do coração partido e das manchetes, Neil seguiu. Sua música continuou. Durante os anos 80 e 90, ele viajou pelo mundo, se apresentando para plateias que cresceram ouvindo suas músicas. Ele lançava álbuns com frequência, sempre encontrando formas de se conectar pelo rádio, discos ou palco. Na década de 90, Neil Diamond já tinha se tornado mais do que apenas um artista de sucesso nas paradas. Ele era um ícone e uma instituição cultural. Sua voz era familiar e sua presença reconfortante. E suas músicas tinham se tornado parte da trilha sonora da vida das pessoas. Mesmo com o passar dos anos, Neil Diamond nunca desacelerou. Em seus 60 e 70 anos, seguia se apresentando, gravando e ampliando seu lendário catálogo. Lançou 32 álbuns de estúdio e suas músicas seguem tocando gerações. Até então, Neil já tinha vendido mais de 130 milhões de discos mundialmente, sendo 49,5 milhões apenas nos Estados Unidos. Músicas como América, Love on the Rocks e Forever in Blue Jeans mantiveram Neil como um dos favoritos nas rádios e nas salas de concerto. Em 2011, Neil atingiu dois dos marcos mais prestigiosos da música. Primeiro, ele foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. Foi um reconhecimento há muito esperado do seu impacto na música popular. Nesse ano, ele foi homenageado pelo Kennedy Center, entrando para o grupo dos artistas mais celebrados da cultura americana. Em 2012, ele se casou com Kate McNeil, ex-executiva musical e sua empresária. O vínculo deles era pessoal e profissional. Ela foi uma força estabilizadora em seus últimos anos. Com Kate ao seu lado, Neil encontrou um novo equilíbrio entre seu legado e sua vida privada. Nesse ponto, Neil Diamond havia construído mais do que uma carreira musical. Ele havia silenciosamente construído um império. Só com os royalties anuais, ele recebia de 8 a 10 milhões devido a décadas de sucessos ainda tocados e amados mundialmente. E com esse sucesso, veio uma vida à altura. Neil investiu em imóveis que refletiam seu gosto por beleza, privacidade e conforto. Ele comprou uma casa em Malibu por 7,25 milhões nas colinas, com vista para o mar, arquitetura elegante e muito espaço. Ao longo dos anos, ele adquiriu várias propriedades com seu patrimônio imobiliário total avaliado entre 10 e 15 milhões de dólares. Nas casas há vistas para o oceano, iluminação suave, salas de música e jardins. Esses espaços surgem a partir da tranquilidade e criatividade. Seu estilo de vida sempre foi luxuoso, mas sem exageros. Ele tem vários veículos de luxo e prefere elegância ao exibicionismo. Ele possui um Jaguar XJ 5 modelos vintage, como o XJ 6 de 1973 e um XJ preto de 2012, refletindo um amor pelo artesanato britânico clássico, conforto e estilo discreto. Ele já teve um Ford Thunderbird conversível de 1956, que depois doou para a caridade. Foi leiloado por cerca de 175 mil dólares para apoiar a MusiCares. Sua casa em Malibu foi feita sob medida com garagem para esses carros, mostrando seu gosto por qualidade e discrição.
Tudo no mundo de Neil, de suas casas à música e ao estilo, mostrava um homem bem-sucedido que manteve seu estilo pessoal. Em 2018, Neil Diamond se preparava para um grande momento na turnê mundial de 50 anos de carreira. Mas, justamente quando fãs do mundo todo se preparavam para celebrar 5 décadas de sua música, Neil compartilhou uma notícia difícil. Ele havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson. A condição o fez se aposentar das turnês, encerrando seus dias na estrada de forma silenciosa e comovente. Ainda assim, Neil não sumiu. Mesmo fora dos palcos, continuou criando. Ele seguiu compondo, gerenciando seu catálogo e acompanhando como suas músicas eram compartilhadas e lembradas. Sua voz, mesmo não sendo mais Lafayette nos palcos, ainda ecoava. Em 2022 ocorreu uma grande mudança. Neil vendeu todo o seu catálogo musical com gravações originais e faixas inéditas para a Universal Music Group. O acordo teria sido avaliado em mais de 200 milhões de dólares. Não foi apenas um pagamento, mas uma jogada estratégica para garantir seu legado e assegurar que o trabalho de toda a sua vida fosse preservado e protegido para as próximas gerações. Nesse mesmo ano, a história de Neil ganhou uma nova vida na Broadway. O musical Uma Bela Canção estreou, narrando sua história por meio de músicas, desilusões, sucesso e redenção. Com aplausos de pé e momentos emocionantes, apresentou a música de Neil para o público mais jovem, enquanto oferecia aos fãs de longa data uma nova maneira de se conectar com sua vida. Neil vive de forma mais reservada e tranquila com Kate. Eles alternam entre Malibu e outras propriedades nos Estados Unidos da América, vivem dias tranquilos e cheios, cercados de arte, natureza, música e o poder de suas canções. Neil Diamond pode não subir mais aos palcos, mas sua presença ainda preenche salas, rádios e corações do mundo todo. Neil Diamond é um dos poucos artistas que alcançou respeito artístico, sucesso comercial, relevância cultural e controle financeiro. Das ruas do Brooklyn aos salões da realeza do rock and roll, sua trajetória nunca foi entregue de bandeja para ele. Tudo foi conquistado, música por música, palco por palco e decisão por decisão. Sua voz ainda ecoa em estádios, playlists, teatros da Broadway e milhões de memórias. Por trás da música, há um homem que trocou o bisturi pelo violão e fez dessa escolha um império global de canções. Qual parte da história de Neil Diamond mais te surpreendeu? Foi a época de escola com Barbra Streisand ou o contrato de 200 milhões pelo catálogo? Deixe seus comentários abaixo. E se você está curioso sobre a próxima lenda que mudou a indústria, fique por aqui, tem histórias vindo aí.